Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional. Mas antes, olha aí, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá um joinha no vídeo, né? Para o vídeo ter mais engajamento, para que a plataforma envie esse vídeo para mais pessoas. Nosso devocional de hoje está aqui no livro de Provérbios, Provérbios 3. Diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Essa lei e mandamentos aqui, ela pode ser entendida como princípios. Guarde os ensinos de Deus. Guarde os princípios, as orientações que Deus te dá. Por quê? Porque fazendo isso vem o versículo 2. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. O resultado de seguir e obedecer os princípios de Deus gera para você de resultado, olha só, muitos anos de vida, prosperidade e paz. E mais à frente nós vamos ver que ele fala de saúde. Então são 4 coisas: longevidade de vida, paz, saúde e prosperidade. Quando você pratica a palavra de Deus, quando você pratica os princípios estabelecidos por Deus, certamente você vai prosperar. Se você não quer prosperar, é só não cumprir os princípios, as orientações que Deus te dá. Quando você obedece a palavra dele, você prospera. Se você conversar com qualquer pessoa e perguntar se ela quer prosperar, ter longevidade de vida, ter paz, certamente ela vai dizer que sim. Porém, obedecer e seguir as orientações que Deus dá já é outra coisa. Então não há possibilidade de você ter longevidade de vida sem praticar os princípios. Ele diz assim, olha só, quais são os princípios aqui para você ter prosperidade, longevidade, paz? Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-se ao redor do pescoço. Escreva na tábua do teu coração. Aqui a tábua do coração é sua mente. É aquilo que vem na sua mente toda hora. O quê? O amor e a fidelidade. É quando você ama as pessoas, ama as criaturas de Deus, ama o próximo. É quando você é uma pessoa amável, é quando você tem amor dentro de você. E quando você é fiel a Deus, é quando você declara a fidelidade a Ele. Jamais eu vou... isso é impossível, praticamente impossível. Jamais eu terei outro Deus a não ser o Deus de Israel. Eu declarei que Ele é o meu Deus. Então não existe a menor possibilidade de eu trocar, de eu abandonar essa crença. Nem com uma arma na cabeça existe a possibilidade de eu trocar de Deus. Eu serei fiel a Ele, eu declaro que Ele é o meu Deus. Eu cumpro os princípios que Ele me ensinou. E esses princípios é amar, ser fiel a Ele, ter como único Senhor, não trocá-lo. Não é você trocar por um cigarro, não é você trocar por um copo de bebida, não é você trocar por um pino de cocaína. Então tem gente que deixa todas essas coisas dominá-lo. É quando então você deixa de ser fiel a Deus. Você entrega o domínio da sua vida para essas outras coisas que te dominam. Então é honrar a Deus em tudo, dar o domínio da sua vida a Ele,
ser fiel na sua oferta, ser fiel no seu dízimo. E nós somos fiéis a Ele, não é porque a igreja em que eu frequento precisa, porque a igreja que eu frequento, ela pode ser a igreja mais rica do mundo. Mesmo assim, eu tenho que cumprir um princípio de ofertar e dizimar, porque eu não oferto e dizimo para que a igreja tenha condições financeiras de manter as portas abertas. Eu faço isso porque é um princípio estabelecido por Deus e porque isso gera fidelidade entre o homem e Deus. Isso declara que eu não estou preocupado com as finanças, eu estou declarando que eu tenho um Deus sobre a minha vida e que eu devo honrá-lo. Então, isso são princípios que vai gerar paz, prosperidade, vai gerar saúde na sua vida, longevidade de vida. E aí, ele diz assim: coloque, prenda-o ao redor do seu pescoço, ata na tábua do teu coração, ou seja, isso tem que estar sempre na sua mente. Se for preciso, fazer um cordão, um colar, para você colocar no seu pescoço, para você estar sempre lembrando que o amor e a fidelidade precisa ser praticado. Esses princípios precisam ser praticados. Quando você faz isso, funciona. Você não deve fazer isso porque eu faço isso, não é porque eu fiz e deu certo. Não, eu tentei fazer, deu certo. Mas eu preciso entender que isso tem que ser feito porque é um ensinamento do próprio Deus. E não porque eu estou buscando algo em troca, mas porque Ele ensinou assim. Olha só como continua, versículo 4. Então, ou seja, se você fizer isso, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Ou seja, favor é um socorro. Você já pediu favor para alguém? Todo mundo já precisou de um favor de alguém. Seja de um amigo, de um colega de trabalho, de um familiar, né? Alguns socorrem, outros não. Mas quando você tem o favor de Deus, quando você pratica esses princípios, você tem o favor de Deus e dos homens. Deus vai usar os homens para preparar favores para você. Você vai ter tudo isso quando você praticar esses princípios. Isso é importante. Só que, assim, entenda, o texto ele tem uma condição. O texto ele é condicional. Você tem que praticar o amor e a fidelidade. Então você terá o favor de Deus. Se você quer ter favor de Deus e dos homens, existe uma condição. O quê? Amor, olha o que diz aqui na Bíblia, e fidelidade. Tem gente que espera recompensa sem ter plantado nada. Não existe possibilidade de você ter nenhuma recompensa sem ter plantado nada na sua vida. Você tem que plantar para que você tenha recompensa. É por isso que tem muita gente que é religiosa, que vai na igreja, que busca Deus, que ora bastante, mas vive uma vida de escassez e de perturbação. Porque o contrário, escassez é o contrário da prosperidade. Perturbação é o contrário da paz. Por quê? Porque elas são religiosas, elas leiam a Bíblia, elas vão para a igreja, mas elas não praticam os princípios. Os princípios não são praticados. E aqui existe duas condições: praticar o amor e ser fiel a Deus. Essas condições geram prosperidade na sua vida. Então, quando você pensa assim que tem algo na sua vida que não está dando certo, a área da sua vida que não está bem é algum princípio, é uma orientação que tem aí que você não está cumprindo. Por isso você está sofrendo naquela área. Você sofre em alguma área da sua vida por causa de algum princípio, de alguma orientação de Deus que você não está seguindo. Então você precisa rever os seus conceitos nessa questão para que você retome
na posição aonde Deus vai fazer de você um instrumento e um testemunho vivo dele aqui na terra. Versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Se ele está dizendo que é de todo o coração, é porque tem pessoas que confiam parcialmente em Deus. Ou seja, essa pessoa confia às vezes no seu dinheiro, no seu intelecto, no seu diploma, na sua inteligência. O texto está dizendo que é para você confiar de todo o teu coração. E não é para você se apoiar, olha o que o texto diz, nos seus próprios entendimentos. Então não é você. Você tem que deixar o orgulho de lado, não é você, não é do seu jeito. Tudo é Deus, tudo é Deus. Você tem que colocar Deus acima de tudo. E quando você colocar Deus acima de tudo, as coisas vão começar a dar certo. São outros princípios aqui. Então vença o seu orgulho e começa a confiar em Deus. Não é você, não é sua força, não é a faculdade, a universidade que você cursou. É o próprio Deus. Não são as pessoas que você conhece, é Deus. Olha, eu olho para a minha vida hoje e eu vejo que tudo que eu passei hoje, se não fosse Deus na minha vida, embora eu tenha uma network muito boa, eu tenho contatos fortíssimos, contatos importantes, eu tenho pessoas importantes que eu conheço na minha lista de contatos, mas não são eles, é Deus, tudo o que acontece na minha vida é Deus, não é a minha força, nem a minha rede de network, não são os meus contatos, meus amigos, é Deus, tudo é Deus, não é a minha força, não é o meu entendimento, não é o meu intelecto, tudo é Deus, tudo vem dele, tudo é dele e tudo é para ele. Aí a gente entra no versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, ou seja, ele vai te mostrar o caminho, ele vai te mostrar o caminho, ele vai te mostrar a direção. Ou seja, eu preciso reconhecer Deus em todos os meus caminhos. Eu fiz um bolo gostoso, não. Deus me deu a sabedoria para fazer esse bolo, porque afinal foi Ele quem preparou o fruto, a matéria-prima, foi Ele quem fez o trigo produzir, foi Ele quem produziu os fungos, a qual são feito o fermento, o cacau, da qual é tirado o chocolate, a vaca, da onde foi tirado o leite, a galinha, da onde foi tirado o ovo. Tudo é Deus, tudo é Deus. Nada é você, nada é o ser humano. Tudo é Deus, tudo vem dele, tudo veio dele, tudo foi provido por ele. Então, você precisa reconhecer Deus nos teus caminhos. Deixa eu orar por você. Eu tinha mais um monte de coisa. Tem um princípio aqui de cura. Tem um princípio de cura e de prosperidade muito forte nesse texto. Mas aí a gente dá sequência outro dia. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu entro na tua presença e agradeço pela tua palavra, pelo teu ensino, pela tua direção, porque tu és grande, tu és maravilhoso. O Senhor tem dado destino para a nossa vida. Continue nos ensinando, continue nos capacitando. Nós lhe pedimos isso. Reconhecemos que a inteligência, o intelecto não é humano, é do Senhor. É do Senhor, vem de ti, é através do teu Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Abençoe os nossos planos, os nossos projetos, a nossa família, a nossa casa, a nossa saúde, o nosso corpo. Abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Shalom.